Olá, meus amigos, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje pretende, baseado na Bíblia, responder a seguinte pergunta: por que Deus não atende e não responde às minhas orações? Essa é uma pergunta muito importante e recorrente, por isso nós vamos dedicar uns minutos para meditar na palavra de Deus e responder ou tentar responder esta importante questão. Por isso, pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, olho aqui na tela e vamos juntos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, no Salmo 65, versículo 2, que diz assim, olha, Salmo 65, está bem aqui, verso 2, fala assim: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Veja, esse texto fala assim: ó tu que escutas as orações. Agora veja esse outro texto que está em Mateus, capítulo 6, Mateus capítulo 6, vamos para o versículo 6 também. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, e teu pai que está em secreto te recompensará. Então você vê que esse texto fala claramente que Deus, ele ouve e ele recompensa, ou seja, ele responde. Então a pergunta que eu fiz foi: por que Deus não responde às minhas orações? Sabe que muitas pessoas oram, pedem, clamam, choram, gritam e muitas vezes não recebem aquilo que pediram. E por causa disso, muitas pessoas se revoltam, muitas pessoas abandonam até mesmo a fé e a confiança em Deus, porque chegam a uma conclusão precipitada, obviamente, uma conclusão dizendo assim: Deus não está nem aí para mim, Deus não me escuta, não me responde e tal. Sabe que tudo isso é falta de entendimento da Bíblia e falta de compreensão de como funciona essa questão da oração. Por isso hoje, presta atenção que o nosso Chega Mais Perto é importante para tirar essa dúvida da cabeça de quem quer que seja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro ponto é que a oração não pode ser encarada como um pede e recebe, entendeu? Como assim, eu peço, minha parte é pedir e Deus tem que me dar. Existem até alguns pregadores por aí que chegam a dizer que Deus é obrigado a dar. E alguns chegam a dizer assim, tem que exigir de Deus, porque se você devolve o dízimo, se você dá oferta, se você é fiel, Deus tem por obrigação dar o que você pede. Negativo, meu amigo, não é assim. A Bíblia não diz assim, a Bíblia diz diferente. Então, como é que funciona? Você já sabe que nos vídeos anteriores estudamos aqui sobre a estrutura da oração. A gente ora a Deus o Pai, em nome de Jesus Cristo, e o Espírito Santo nos ajuda na oração com gemidos inexprimíveis. Já falamos sobre isso. Agora, atenção, é importante que você tenha consciência de que Deus escuta todas as orações. Olha só, as suas orações as suas. Exatamente, as orações da senhora, as orações do Senhor, a oração do jovem, do adolescente, da criança, qualquer pessoa que fizer uma oração, que conversar com Deus, Deus vai ouvir esta oração. Deu para você entender? Então, o primeiro ponto que tem que ficar bem claro, tem que ficar muito claro, é que Deus ouve todas as orações. Vou repetir, Deus ouve todas as orações. Amém? Segundo ponto e segunda afirmação, Deus responde todas as orações. Não existe nenhuma oração que Deus não responda. Ele responde todas. Só que você precisa entender que Deus responde as orações basicamente de 3 maneiras. Deus tem uma infinidade de maneiras de responder, mas eu vou tentar resumir através dessas 3. Deus pode responder a sua oração dizendo sim, mas ele também pode responder dizendo não. E ele também pode responder dizendo espera um pouco. Entendeu? Então Deus, ele não tem nenhuma obrigação de dar tudo o que você está pedindo. Até porque muita coisa que a gente pede hoje, amanhã ou depois a gente descobre que o que a gente pediu não era exatamente aquilo e não era necessário. O que tem que ficar claro para nós é que Deus vai atender às suas necessidades. E nem tudo que você acha que necessita, você realmente necessita. Vou dar um exemplo de João capítulo 4, a história da mulher samaritana. Lembra? A mulher samaritana tinha na sua agenda daquele dia buscar água no poço de Jacó.
Na cabeça dela, essa era a sua necessidade número 1. Então ela pegou o cântaro e foi buscar água no poço de Jacó. Claro, quem é que não precisa de água? Todo mundo precisa, então a decisão dela estava correta e a necessidade dela também estava correta. Mas veja só, quando ela vai buscar a água, acontece algo inusitado, algo que não estava na agenda dela. Ela encontrou-se com Jesus. Aí, conversando com Jesus, ela então percebeu que Jesus tinha outra água que ela não conhecia e que ela precisava. Então, na conversa, Jesus foi falando coisas tão bonitas para ela que ela simplesmente se encantou, se apaixonou por Cristo, se entregou a Cristo e decidiu beber da água viva. E ela simplesmente abandona o cântaro ali e volta para a cidade de Samaria, e lá na cidade ela sai pelas ruas anunciando Jesus. Aí eu pergunto, por que ela não levou a água? Ela não precisava da água? E por que não levou? Então veja, nem tudo aquilo que você acha que você precisa, você realmente necessita. Deus sabe a sua necessidade. Deus conhece quais são as suas necessidades. Por isso, quando a gente pede alguma coisa para Deus, Ele pode falar não. Entendeu? Ele pode falar não, o que você precisa não é isso que você está pedindo. Eu vou te dar uma outra coisa que é o que você realmente precisa. Deu para você entender? E Deus pode falar assim, espera um pouco, o que você quer eu vou dar, mas não é agora, não é o momento, você não está pronto, não é esse o momento. O momento vai ser em outra ocasião. E essa outra ocasião pode demorar muito tempo ou pouco tempo. Deus conhece o futuro, Deus conhece você e sabe o que você precisa. E Deus, Ele pode falar sim e pode dar instantaneamente, na hora, o que você realmente está pedindo. Tenha essa consciência. Por isso que é importante encarar a oração como um relacionamento. Se você encarar a oração como um relacionamento, você vai orar para conversar com Deus, para se relacionar com Ele, para conhecê-lo melhor. E quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai entender o que Deus tem para você, os planos dele para você. Entendeu ou não? Porque o importante é você saber que a vontade de Deus para nós é melhor do que a minha própria vontade. Entendeu ou não? Então Deus escuta todas as orações e responde todas. Só que Deus responde de um jeito que nem sempre é aquele que você gostaria. E com o tempo você vai descobrir que o que você gostaria não era exatamente a sua necessidade. Mas Deus está pronto sempre para nos ouvir e nos atender. Veja, um exemplo muito interessante da Bíblia é aquela história de Pedro que estava andando sobre as águas. Veja que Pedro estava afundando, estava morrendo. E Pedro faz uma oração que foi um clamor, que foi um grito, quando ele fala, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e o salvou instantaneamente. Por quê? Porque era um clamor de alguém que estava morrendo. Aí você fala assim, mas e outras pessoas que estavam morrendo e pediram e Deus não salvou? Porque Deus conhece cada pessoa e conhece o futuro e sabe o melhor para cada um de nós. Uma vez alguém falou assim, escuta, mas eu orei tanto por alguém que estava doente e essa pessoa morreu. Ué, e qual o problema? Se a pessoa morreu, você orou e a pessoa morreu, pensa o seguinte, será que se ela continuasse viva, será que ela seria fiel a Deus ou será que ela abandonaria a fé? Bom, você não sabe, eu também não sei, ninguém sabe, só Deus é quem sabe. Então muitas vezes Deus permite algumas coisas para salvar a pessoa. Deus permite algumas coisas para o nosso bem, para a nossa salvação. Entendeu ou não? Por isso, minha irmã e meu irmão, fica com a Bíblia. Clame a Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Dará a você o que você precisa, o que você necessita. Veja, tem um texto em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, que é um texto que me encanta, que é extraordinário. Eu estou abrindo a Bíblia aqui. Hebreus 11, verso 6. Olha esse texto como é realmente impressionante. Fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja, é preciso orar com fé. Confiar em Deus, de que Deus vai dar para nós o melhor para nós. Então, tranquilo, ora, confia e descansa nos braços do Pai. Descansa, confia em Deus.
Não fique angustiada, desesperada, arrancando os cabelos, revoltada. Não vou mais para a igreja, não vou mais ler a Bíblia, não quero mais saber de Deus, porque um dia eu estava numa situação difícil, eu clamei e Deus não me respondeu. Deus te respondeu sim, e Deus responde sim, mas Deus responde do jeito certo, conforme a vontade dEle. E atenção, a vontade dEle é o melhor para mim, é o melhor para você. Sejamos humildes, confiemos em Deus, esperemos no Senhor. Bem-aventurados aqueles que esperam no Senhor, porque Deus tem sempre mais e melhor para cada um de nós. Amém? Continue orando e confiando em Deus. Por falar em oração, vamos orar. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta mensagem importante. Obrigado por saber que o Senhor nos ouve e nos responde conforme a tua vontade. Nas tuas mãos eu entrego esta pessoa que ora comigo. Que a tua graça esteja sobre ela, sobre ele e sobre mim também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, fazer os seus comentários, enviar esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça de ser membro do canal. E eu peço a você que ajude a divulgar o nosso canal para outras pessoas, para que a gente aumente o número de pessoas aqui, para que mais gente receba a palavra de Deus. E não esqueça de procurar uma igreja adventista do sétimo dia e frequentar a igreja e começar a se preparar para a volta de Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.